Estamos de volta aí, tivemos algum problema aí no sistema e aí a gente voltou aqui para nossa aula, mas não vamos perder o foco, fica aqui comigo que vai valer a pena, tá? Como eu estava falando, eu sou de Maceió, vim para cá, comecei a trabalhar, meu primeiro projeto foi o pastor Aloísio Silva, que foi o pastor do Pablo, e a gente fez um projeto muito legal, o Pablo colocou toda a equipe para servir ali o pastor Aloísio, uma forma de honrar ele. E deu muito certo, porque foi um investimento de 13 mil reais e voltou 455 mil reais. É um baita ROI, né? Um baita retorno sobre o investimento aí que foi feito com esse lançamento. E como é que é possível fazer isso? Boa parte desse projeto, boa parte das vendas desse projeto tem a ver com a comunicação de venda que a gente define para poder convencer as pessoas a comprar o produto, como eu falei para vocês. E aí como é que faz isso, gente? Com copy, tá? Com copy. Existe técnica para isso. Primeira coisa que você tem que entender é que o copy, ele funciona muito bem porque ele respeita a maneira com que o ser humano toma uma decisão de compra. Na verdade, ele respeita a maneira com que o cérebro humano toma a decisão de compra. Porque eu não sei se você já sabe disso, mas o cérebro humano, ele tem uma etapa, uma sequência de reações que tem que acontecer dentro dele para poder ele tomar a decisão de comprar um produto, seja um serviço, um produto, seja curtir, tomar uma decisão. Então, quando você estimula essa sequência de reações dentro do cérebro dele para ele tomar uma decisão, você consegue fazer isso, inclusive com o produto que você vai vender, com o serviço que você vai prestar ou simplesmente alguma ação que você quer que aquela pessoa tome. Vai que você é um youtuber, você precisa de um roteiro, você precisa ter assuntos ali que fazem sentido para a sua audiência, coisas que estão quentes, que estão no time, aquilo que está no momento ali, as pessoas querem ver. Isso tudo você consegue aprimorar muito mais quando você tem conhecimento de copy. Porque o copy, ele estuda o cérebro humano, ele estuda o comportamento humano, ele estuda venda, ele estuda tomada de decisão, e tudo isso ajuda a gente a comercializar nossos produtos. Então, se você ainda não está no digital e quer começar com uma carreira promissora, eu indico muito que você faça isso com o copywriting, tá? Copywriting, ele exige, por ele fazer tudo isso, ajudar as vendas, ele ser o cara das vendas ali, muitas empresas, dentro do digital ou fora dela, procuram copywriters para poder escrever tudo que vocês possam imaginar. Uma propaganda que você vê, por exemplo, da Skol, uma propaganda que você vê da Havaianas, da marca BMW, do desodorante Rexona, todos eles foram escritos por um copywriter, por um publicitário, um redator publicitário ou copywriter, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, grandes empresas procuram copywriters, experts, especialistas como Pablo Marçal, Wendel Carvalho, fulano, eles precisam de um copywriter, Marcos Paulo precisa de um copywriter, então os experts, as empresas precisam, os influenciadores precisam, porque quando eles começam a vender um produto, fica muito mais fácil eles terem alguém ali por trás para ajudar eles a guiar a comunicação para eles conseguirem vender mais. Então vocês conseguem entender o tamanho que esse mercado tem? Se vocês colocarem agora no LinkedIn, no Google, vagas para copywriter, você vai se assustar com a quantidade de vagas que existem dentro desse mercado, porque todo mundo precisa de um copy. Todo mundo precisa vender mais, todo mundo precisa alinhar sua comunicação de vendas para poder gerar novos resultados, e o cara especializado nisso, que foca 100% do seu tempo nisso, é o copywriter. Uma das perguntas que mais aparece quando eu falo sobre o copyright: como é que vai ser o futuro do copy com a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela pode atrapalhar a contratação de novos copywriters? Se você for um copywriter medíocre, provavelmente a sua função, o que você faz, pode ser substituído por uma inteligência artificial. Mas eu tenho certeza que você que está aí em casa não vai ser um copywriter que vai parar de estudar simplesmente com uma aula que você assistir e vai ficar arrotando que é um copywriter. Se você não é essa pessoa, se você for uma pessoa que realmente está interessada em aprender, aplicar isso e colocar isso dentro do seu dia a dia, porque como eu falei, se tem envolvimento com tomada de decisão, não necessariamente você tem que vender um produto para usar copywriting. Dentro do seu dia a dia, conversando com as pessoas, você pode treinar isso. E é muito barato, porque você só precisa de um computador, um notebook, ou às vezes até um celular, dependendo da peça que você for escrever. E aí você consegue fazer isso só com esse pouco material que você já tem e pronto. E um documento para você colocar e escrever a sua peça. Então não exige, por exemplo, diferentemente de outras profissões, você não vai precisar de muitos equipamentos para você conseguir trabalhar. Você só precisa ter o conhecimento, ter um computador, um celular
e de fato começar a escrever aquilo que vão lhe pedir ou aquilo que você quer vender, tá? Quais são as peças de copy que você pode fazer? Onde é que o copy ele entra dentro do mercado digital? Porque quando a gente fala de copy, em que momento eu vou usar isso? Né? O copy ele pode ser usado, por exemplo, numa palestra, numa aula. O copy ele pode ser utilizado dentro de um pitch de vendas, quando a gente vai vender algum produto. O copy ele pode ser usado num post de Instagram, numa sequência de stories, um e-mail que você envia, uma mensagem de WhatsApp que você coloca, um banner, um outdoor na rua, então uma fachada de loja, um slogan, uma propaganda. Tá entendendo a quantidade de formas que você consegue trabalhar com copy? É por isso que existe um mercado gigantesco para contratar. E eu vou te falar, é difícil achar bons copywriters hoje em dia. É muito difícil achar pessoas que entendem daquilo que está fazendo, porque a quantidade de informações que ainda tem dentro desse mercado, dentro dessa profissão, ainda é um pouco escassa. E as que tem nem sempre são informações que são válidas ali, que são informações que venham realmente agregar na sua vida. Por quê? O copywriter ele nasceu basicamente desde que o ser humano ele começou a se comunicar e que houve algum interesse de uma pessoa para outra pessoa. Então a história do copywriter ela meio que nasceu assim, mas ela ficou muito mais conhecida quando começou a cartas de vendas chegar na casa das pessoas. Nos Estados Unidos era ainda mais comum isso. Você vai lembrar, ou não, né, dependendo da sua idade, mas você vai perguntar para os seus pais, você vai ver que acontecia isso. As pessoas, as empresas, quando elas queriam vender algum tipo de produto, elas escreviam esse texto, mandavam através de uma carta mesmo, física, e saía colocando dentro do correio ali das pessoas. As pessoas abriam dentro da casa delas aquela carta de vendas, e se o cara fosse um bom copywriter, ele, através daquele texto que foi escrito, a pessoa decidia comprar o produto e mandava uma carta de volta com o dinheiro dentro para ela poder enviar o produto que ela se interessou em comprar. Então olha o poder disso. Poucas palavras, um texto simples, pode literalmente mudar a vida de um negócio, inclusive a sua vida, a vida da sua família. Porque você está a um texto de ficar milionário. O copywriter, existem muitos copywriters que são milionários. E por que são milionários? Porque como eles conseguem, eles têm tanta demanda de trabalho e eles têm tanta importância dentro de um negócio, alguns projetos e algumas empresas elas pagam porcentagem do lucro para esses profissionais. Então o profissional de copy, ele não é simplesmente um funcionário ali dentro, ele é um braço estratégico, ele é uma cabeça pensante do negócio, ele é um olhar visionário, ele vai trazer novos produtos, ele vai trazer ideias, porque não tem outra profissão ou outra área que esteja tão próxima do cliente final, pesquisando novas coisas, novas maneiras de comunicar o produto, do que o copyright. Então o cara que está ali dentro de uma empresa, que ele recebe porcentagem, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, ele tem ali uma parcela, uma porcentagem daquele lucro que é convertido nas vendas. Então se uma empresa, por exemplo, ela fatura 10 milhões de reais e existe um copywriter ali que tem 5% desse negócio, a gente está falando aí de uma porcentagem, uma comissão de 500 mil reais ali em um único projeto, em um único negócio. Neto, todos os projetos são assim? Obviamente que não. E principalmente se você está começando, você provavelmente vai começar cobrando fixo, um valor fixo para você receber, e aí depois que você for ganhando experiência, for ganhando tempo de mercado ali, repertório e resultado, você vai conseguir estar cobrando essas porcentagens aí e estar lucrando muito mais, tá? A minha vida, ela mudou completamente mesmo com o copy, porque eu comecei a usar isso contra a minha mãe, por exemplo, quando eu queria que ela comprasse alguma coisa para mim. Depois de um tempo, obviamente, isso pode ser usado. Mas eu não estou brincando, não foi. A minha mãe nunca sofreu nenhum tipo de ataque de copy meu, não. Mas poderia. Se ela fizer alguma coisa que eu não gosto e eu queira que ela faça, a gente consegue utilizar. É isso, gente. O convencimento humano. Você pode usar isso no dia a dia, o tempo todo, assim como pode usar para vender produto. Como eu estou falando aqui desde o começo. Eu quero que você entenda que o copy, ele talvez seja a profissão dessas que você vai ver. Uma das profissões, não é a maior não, mas é uma das que mais pagam, tá? Dentro do mercado digital. Um bom copywriter, o Pablo já falou isso uma vez, inclusive, ganha em torno de 40 mil. Eu já passei desse valor aí um pouquinho. Então o Pablo tem que até que subir essa régua, porque o copy ele fatura muito mais que isso, tá? Bons copywriters, excelentes copywriters, com muito tempo de mercado, inclusive, fazem até 1 milhão por mês, dependendo dos projetos que estejam envolvidos. Então é um braço que eu recomendo que você aceite. E mesmo que você não queira seguir uma outra profissão, ainda assim você vai precisar
estudar elementos de copyright para conseguir cliente, por exemplo. Beleza? Então vamos lá, fazer uns pitches aqui para vocês. Só algumas informações importantes, né? A gente vai ter a rifa, a gente tá tendo a rifa da BMW aqui no La Casa Digital. Essa rifa é o quê? É para o Pablo ganhar mais dinheiro? Não. É para todo esse valor que está sendo... a gente está conseguindo aqui para vender essa BMW, passar, entregar, doar ali de fato essa BMW, é para ajudar as pessoas ali do Rio Grande do Sul. Então, está sendo comprado colchão, está sendo comprado alimento, está sendo comprado combustível para poder levar essa logística toda, mantimentos no geral para ajudar todo mundo. E ainda assim você pode ser beneficiado e ganhar uma BMW 320 ou é 328? 320i, é uma baita de uma BMW. E é uma BMW, né? Não tem nem o que falar, podia ser qualquer BMW. É 120 mil. 120 mil reais a BMW. Então, mesmo que você ganhe e não queira ficar com ela, você pode vender aí. Você vai ser recompensado por ajudar. Então, essa é a frase, é a palavra que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Você está aí, vocês podem comentar? Eles podem comentar, não? Então, comenta aí, prosperar para ajudar, porque esse é o objetivo final. Né? A gente está aqui ganhando, fazendo riqueza, prosperando, crescendo, se autodesenvolvendo como pessoa para poder ajudar outras pessoas. É só para isso que serve no final das contas, tá? Então ajude, faça a sua parte. A gente vai ter links aí, o Pablo está divulgando no story dele, o Marcos Paulo também está divulgando nos stories dele. Esse link da rifa para você conseguir comprar aí e garantir, não garantir, mas concorrer, né, a essa BMW e ajudar todo mundo. No final das contas, não foca nem na BMW, foca em ajudar. Que essa rifa, todo esse valor vai ser doado para lá, beleza? Além disso, a gente tem que falar aqui das áreas de membros, né? A área de membros é o quê? Todas essas aulas vão ficar disponíveis dentro da área de membros, que vocês já se cadastraram, que estão aqui. Oi? Tem um QR Code, tá aparecendo o QR Code aí. Pronto, tá aparecendo o QR Code aqui do lado, então é só você botar o seu celular, se você estiver assistindo pelo computador, ou coloca no computador, bota em outro celular, coloca a câmera aí na frente, e acessa a área de membros, onde vai estar as aulas lá, vai ter material, vai ter resumo em PDF, né, das aulas. Então, assim, só tem vantagem de você estar lá. É gratuito, você não tem nada a perder. Então, é só você estar ali dentro que você vai estar sendo beneficiado. Ou vai receber um PDF, ou vai ter acesso à aula e vai ter acesso a avisos e tudo que a gente for distribuir ali a mais para você. Beleza? Então, vamos lá. Quanto ganha um copyright, né? Eu falei de forma genérica, mas vamos falar aqui de valores mais específicos para vocês entenderem. A gente tem 3 modelos de poder cobrar o nosso serviço de copy, tá? Então você que é um novo copywriter aí, que vai estar caminhando com a gente aí para aprender essa habilidade, já fique ciente disso. Você pode cobrar o valor só fixo, né, por um projeto ou por mês, para você ficar fixo ali naquela empresa ou com aquele expert. Você pode cobrar o valor só porcentagem, onde você não tem um valor fixo ali garantido por mês, mas você tem a possibilidade de poder ganhar muito mais, porque a porcentagem acaba sendo mais atrativa pela questão de cobrar, de você ganhar mais assim, em cima do lucro que você ajudou a gerar. E tem o modelo que é mais comum, onde o copywriter ele recebe um valor fixo mais porcentagem no projeto ou por mês ali das vendas que está acontecendo. Tem projetos que eu recebo só fixo, tem projetos que eu recebo só porcentagem e tem projetos que eu recebo fixo e porcentagem. Então você pode se adequar a qualquer uma dessas 3 maneiras de você receber pelo seu trabalho ali e você ser muito bem pago. Quais são os valores que se pagam em média para o copy? Acho que um copy júnior, um copy assim, está começando hoje, ele consegue receber ali uma média de R$ 1.500 a R$ 2.500 ali. Essa faixa é mais ou menos a média que um copywriter júnior ele recebe. E aí a gente tem 3 categorias, ou 4 categorias, né? Que é o copywriter júnior, o copywriter pleno, o copywriter sênior e o copywriter head, que é o head de copy. Eu vou falar sobre cada uma delas para você entender bem rapidão. Copywriter júnior é aquele cara que está sendo ali um braço para um copywriter. Então, geralmente, o júnior, ele tem alguém ali do lado, ensinando ele, revisando as copies dele e ajudando ele a produzir ali as peças. Ele fica, geralmente, com peças mais tranquilas, mais simples de fazer, e ele passa por revisão, o que é muito bom para quem está começando, tá com esse... né, seguir nessa linha, porque você recebe ajuda e o olhar de alguém com mais experiência que você para poder te ajudar na sua copy, na sua escrita.
O copywriter pleno, ele é maior do que o copywriter júnior, já tem umas obrigações maiores, já começa a dar ideias além das peças de copy, ele já começa a ter um pouco mais de experiência e ganha mais. Quanto em média ele ganha? Entre 3 mil e 5 mil reais ali. É mais ou menos o que um copywriter pleno ele pode estar recebendo por mês. Se a gente está falando só de fixo, tá? E o copywriter sênior, aí ele já é um cara com muita experiência, ele não fica focado apenas no texto, ele já consegue trabalhar com funis de venda, com a cabeça mais estratégica para o projeto como um todo, ele consegue já dar mais ideias de produtos novos, criar ofertas diferentes, atrair públicos diferentes, ele tem um olhar mais estratégico além do copyright da peça em si, da escrita em si. Tem domínio da peça, de escrever? Muito domínio, tem muita experiência, mas o que faz ele ser um sênior não é só a habilidade técnica que ele tem para escrever, é o olhar estratégico que ele consegue dar ali dentro do projeto como um todo, não só do copy específico, tá? E tem o head de copy. Qual é o head de copy? Quem é esse cara? Ele é o líder dos copies. Então assim, o copywriter geralmente é o cara que é head, ele tem uma equipe, ou ele está trabalhando para uma empresa que tem uma equipe de copywriters e ele vai ser uma pessoa responsável por guiar essas pessoas, guiar esse time de copy e direcionar todo mundo para o mesmo caminho. É um líder, ele é basicamente um líder. Então o head de copy ele é um líder dos copywriters, basicamente é isso. Então ele está acima ali e ele geralmente esse cara é o que recebe todas as copies para poder passar por revisão. Ah, Neto, mas você falou que o júnior é o único que recebe revisão. Então tá aí o primeiro código do copy. Nunca escreva uma copy sozinho. Nunca. Se for o jeito, você vai escrever. Mas a preferência real é que você tenha alguém ali, outras pessoas para poder olhar a sua copy. Porque quando você entra, vocês vão ter essa experiência, ou já estão tendo, dependendo do que você já está fazendo, mas vocês vão ter a experiência de começar a escrever um texto e você mergulhar naquele texto, assim, você começa a entrar meio que numa transe mesmo, em uma espécie de hipnose, você vivendo ali, imaginando as cenas que você está escrevendo quando você está fazendo copy. E aí essa cena geralmente acaba deixando você um pouquinho cego e imerso na história que você está escrevendo. Se você estiver escrevendo história, pode ser outras coisas. Mas só para você entender, às vezes você fica imerso e aí precisa de alguém com um olhar de fora para poder ler aquilo ali e conseguir te guiar. Ó, essa parte está legal, essa parte está chata, isso aqui está interessante, isso aqui não está interessante, isso aqui está vendável, isso aqui eu pararia de ler agora. Então precisa dessa revisão. Uma das etapas do copy é justamente isso, é a revisão. E a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, tá? Neto, você consegue me explicar copy de outro jeito? Consigo. Imagina o seguinte, o copy nada mais é do que uma ponte. Uma ponte que vai ligar o seu público-alvo, o seu cliente ideal, com o produto que você vai vender, tá? O produto, ele existe para solucionar um problema ou atender um desejo. Mas às vezes, na maioria das vezes, o desejo é solucionar um problema. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer e não consegue. Ela tem um problema. E aí criam-se produtos para poder resolver aquele problema, ajudar ela a emagrecer. Seja um livro de receitas para ela emagrecer, seja uma pílula mágica para ela emagrecer. No mercado de fitness é bastante comum, né? Essas promessas milagrosas, mas que 99% não funciona. Então pode ser uma pílula, são soluções ali. O produto ele é uma solução para um problema da pessoa. Ela está convivendo com aquele problema, ela quer sair daquele problema e ela não sabe como fazer. O que o copy ele faz? Ele convence, ele traz argumentos para aquela pessoa de que aquele produto funciona. Então a maioria das vezes ela muda a crença, porque dependendo do mercado, as pessoas elas já foram bombardeadas com tanta propaganda falsa, com tanta mentira, que ela está descrente de que algum produto pode resolver o problema dela. E aí o copy, de uma forma, depois de pesquisar o público, entender o mercado, ter informações sobre aquilo, ele consegue direcionar a cabeça daquela pessoa a mudar essa crença e acreditar que aquele produto pode fazer diferença. Neto, mas e se o produto não funcionar? Eu vou dar a minha recomendação. Não participe desse projeto. Tá? Se você está participando de um produto, se você está tendo participação de algum produto ou empresa que não entrega aquilo que está prometendo entregar, não participe. Porque o copywriter, essa habilidade que você está aprendendo a ter e vai aprender muito mais lá dentro com a gente, é um superpoder. Porque você consegue, de fato, persuadir as pessoas.
Só que você tem que usá-la com cautela. A gente tem que combinar isso aqui, você tem que brincar com a verdade, você tem que trabalhar com a verdade. Então você tem que entender que essa habilidade que você está desenvolvendo, que você vai começar a desenvolver, ela tem o poder de influenciar as pessoas a acreditarem naquilo que você quer. Então a gente só trabalha com produtos que realmente funcionam, tá bom? Estamos combinados com relação a isso? Então fica atento aí com os projetos que você está pegando ou que você vai pegar, para você não estar atrapalhando mais a vida dos outros do que ajudando, tá? Senão o trabalho da gente aqui acaba sendo dobrado. Vamos lá. O produto, a gente tem um produto que vai solucionar o problema, a gente tem as pessoas com um problema. Qual o problema o meu produto resolve? Isso é uma coisa que o copy ele pode ajudar a criar essa comunicação. E aí o próprio produto, no final das contas, ele vai entregar ali a solução que ele quer resolver. Mas a pessoa ela não tem um problema só. Ela tem vários problemas que impedem ela de fazer aquilo. O que a gente tem que fazer, e isso vem através de pesquisa, que é a primeira etapa do copy, é a gente entender quais são os problemas que aquela pessoa está enfrentando. Quais são as objeções, o que está impedindo ela de conseguir chegar no resultado que ela quer. Seja emagrecimento, pode ser financeiro também, pode ser emocional. A pessoa às vezes ela tem algum trauma emocional desde a infância e ela não consegue desgarrar daquela lembrança, não consegue sair daquele pensamento, ela precisa de ajuda. E aí ela vai atrás de produtos ou serviços, que pode ser um psicólogo, qualquer outra coisa, para poder resolver aquele problema que ela está sentindo. Então você percebe que o produto ou o serviço ele veio para resolver um problema? Se o seu produto ou o produto que você vai vender não faz isso, não entre, não mexa com isso, porque você vai estar desfavorecendo todo um mercado, toda uma população, todo um povo, né? Então é isso, a gente tem um produto, tem o público-alvo. E a gente define o público-alvo baseado também no produto. Qual é o tipo de pessoa que compraria esse produto? Você tem que se perguntar isso. Eu estou vendendo X. As pessoas que vão se interessar por esse produto, é fulano, é ciclano, é beltrano, quem é que vai se interessar? Aí você começa a desenhar o seu público-alvo para começar a estudar sobre ele. E aí entra a primeira etapa do copy, como eu falei para vocês, que é a pesquisa de público. A pesquisa de público é entender as pessoas que vão comprar o seu produto, entender as dores dela, entender os desejos dela, o que essa pessoa, antes de dormir, o que ela pensa, o que deixa ela acordada à noite, quais são suas preocupações, o que ela sente em relação àquele mercado, em relação àquele produto. Por exemplo, quando se fala em emagrecimento, para esse público-alvo, o que ela sente quando fala de emagrecimento? Ela se sente frustrada? Ela sente medo de não conseguir de novo? Ela fica triste por nunca ter conseguido? Ou ela fica feliz por achar que pode conseguir e não fez ainda simplesmente porque não quis? Ela tem esperança? O que ela sente? O que ela pensa? Quais são as crenças dela? A gente vai estudar tudo isso em relação ao produto, ao mercado e ao público para poder pegar essas informações e criar uma comunicação de venda que vai tocar naquela pessoa. Vai tocar naquela pessoa. Então a primeira etapa do copy é a pesquisa e é a etapa que geralmente deve ter mais tempo de dedicação. Não é sempre que acontece, já vou deixando aqui, que às vezes chega as demandas, né? Chega ali as peças com muita urgência para poder fazer e você não vai ter tanto tempo para pesquisar como deveria, mas já com o tempo ali de experiência você vai ver que, principalmente se já for um público que você conhece, você vai conseguir trabalhar com aquele público sem precisar necessariamente ter tanta pesquisa, porque você já fez essa pesquisa antes. Então tá ali dentro da sua cabeça, tá anotado em algum bloco de notas, tá num documento seu, no Drive, no Google. Então essa informação tá em algum lugar. E a gente lá dentro, né, a gente vai ensinar vocês a fazer pesquisa. Pesquisa de público, pesquisar o produto, entender o que o produto tem de interessante que eu posso comunicar para convencer as pessoas a comprarem o meu produto. O que eu posso trazer de diferencial para o meu produto que vai fazer os clientes não procurarem o concorrente, mas quererem comprar de mim? O que eu posso fazer? Quais são os assets, né? A gente chama, tipo, os benefícios que o produto ele tem, que a gente pode trazer para o nosso cliente e fazer ele comprar o nosso produto. Isso é possível, só que exige uma pesquisa. E é essa a primeira etapa que a gente está falando. Depois de você pesquisar o seu produto, pesquisar o seu público, você vai ter que pesquisar o mercado. O que os concorrentes estão fazendo? Qual é o gancho que eles estão usando, a maneira de comunicar com o nosso público? Porque não é só você que está vendendo para o seu público, concorda?
Aí é que você precisa mais ainda de copyright. Porque aí você vai precisar ter esse entendimento do mercado para conseguir trazer novas maneiras de apresentar o seu produto. Funciona mais ou menos assim, você tem um produto e você tem a apresentação do seu produto. A gente tem que pegar essa apresentação e trazer para o produto para apresentar ele de uma maneira nova. Principalmente se o seu mercado ele for competitivo, tiver outros concorrentes ali. Porque os concorrentes eles já estão apresentando esse produto para o seu cliente. Seu cliente já está sendo bombardeado por outras ofertas, por outros produtos que resolvem o mesmo problema que você está querendo resolver com o seu produto, por exemplo. Então, você precisa ter esse entendimento do que está sendo feito para conseguir trazer algo melhor. E aí vem a pesquisa de mercado, que a gente chama, né? A pesquisa de concorrentes. Depois que você pesquisou os concorrentes, pesquisou o público-alvo e pesquisou o produto, aí a gente começa a trabalhar o copy definitivamente. Mas eu ia falar para você que o copy, ele nada mais é do que uma ponte que conecta o público-alvo, os sentimentos do público-alvo, as crenças do público-alvo, o comportamento do público-alvo, tudo isso tem que ser olhado e conecta com um produto. Então é meio que vários tijolos que você tem que colocar para você levar a pessoa para acreditar que aquele produto ele vai mudar a vida dela, tá? Ou ele vai fazer a vida dela melhor, mais fácil, mais rápido, né? Dependendo do produto que você esteja vendendo. E o que acontece? Esses tijolos que está construindo essa ponte, ela vai ser o quê? Vai ser uma história que você vai contar, vai ser uma promessa que você vai fazer, vai ser uma quebra de objeção que você vai trazer. Tudo isso que eu estou falando aqui agora são elementos de copy que você tem que colocar dentro do texto para poder deixar o seu texto vendável. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro ele tem uma sequência de reações para poder tomar a decisão de comprar o produto? Baseado nessa sequência de reações que o cérebro toma para comprar o produto, a gente organiza o nosso texto com uma sequência para poder gerar essas reações dentro do cérebro do nosso cliente. Então imagina que cada estrofe que você for fazer, cada palavra que você for colocar, ela tem que ter o objetivo de gerar a reação 1, a reação 2, a reação 3, a reação 4, até ele tomar a decisão de compra. É definitivamente um passo a passo. Então o cérebro se organiza dessa maneira para tomar a decisão de compra e o texto tem que estar organizado dessa maneira para poder gerar essas reações e ele tomar a decisão de compra. Beleza? Então vamos lá. Só lembrando aqui para vocês de novo que... Ô Vinho, o que é um dos mentores para quem decidir caminhar junto? Ah, tá. E aí, como eu falei, lá a área de membros, ela é gratuita, você está dentro, você tem que estar perto dela, você tem que estar vendo o que tem lá, porque vai ter material, vai ter resumo de aula em PDF, para você estar tendo acesso, você vai estar aí com a gente, você vai estar recebendo avisos e não vai perder nada. Como eu falei, é gratuita, não tem por que não entrar, você não perde nada, beleza? E a BMW, vamos lá, gente, de novo. A BMW lá para o Rio Grande do Sul, a gente tá rifando essa BMW, que a gente botou o nome de rifa para você entender, mas na verdade isso não é rifa, é bênção, tá? Como o Pablo falou ontem, é uma bênção isso aqui. A gente pegou a Love Seguradora, ela pegou esse carro, tá doando esse carro para poder alguém comprar ele, ganhar ele através ali da rifa e a gente pegar todo esse valor que vai ser doado aí para o Rio Grande do Sul. Qual é o objetivo disso? Salvar a vida. É só o que a gente faz aqui, é transbordar na vida de outras pessoas, tá? O Pablo tá lá no Rio Grande do Sul, tá trabalhando, tá ajudando as pessoas, tá resgatando gente e você pode fazer sua parte. Às vezes você não tá aqui perto ou não tem recurso suficiente para poder ajudar, mas você pode fazer parte disso aí e ainda ganhar uma BMW, que é o menor dos prêmios, tá? O menor dos prêmios é a BMW. Então, ainda assim, valeria a pena só se fosse a BMW, mas ela é o menor dos prêmios que você pode ter. Beleza, gente? Tem como ler algum comentário aí, ou é impossível? Vocês querem fazer pergunta? Vamos fazer pergunta aí, gente, sobre copy? Aqui, consigo? Tô. Manda pergunta aqui, eu vou estar aqui no meu computador e a gente vai tirar as dúvidas de vocês aqui, beleza? Sobre tudo isso que a gente está fazendo. Vamos lá. Você usa alguma IA? Eu uso o ChatGPT para me ajudar a pesquisar. Ótima pergunta, viu? A IA, ela funciona assim. Por que a IA ela nunca vai vencer um copywriter, por exemplo? Não vou dizer nunca, mas ela ainda não tem essa capacidade. Por quê? Ela não tem experiência do ser humano.
Quando eu falei para vocês que o copywriter ele respeita a maneira do cérebro tomar a decisão de compra, a gente está falando muito sobre emoção, tá? A emoção é um dos principais pilares para fazer as pessoas comprarem um produto. Toda compra, se você fizer uma análise agora, uma reflexão daquilo que você já comprou, você vai ver que tem algum tipo de impacto emocional. Por exemplo, eu tenho uma Mercedes. Eu comprei uma Mercedes esse ano, no começo do ano comprei uma Mercedes. E a Mercedes, ela tem lógica de você comprar uma Mercedes? Vamos parar para pensar mesmo. É um carro que vai levar você de um lugar para o outro igual. Então assim, não tem razão lógica para comprar uma Mercedes, mas tem impacto emocional. Eu me sinto mais autoconfiante, então isso muda. Através de trabalhar o meu ego, trabalhar a minha vaidade, se for o caso. Estou só mostrando para vocês que faz sentido trabalhar com venda em cima de emoção. E a IA, ela ainda não teve essa experiência. Ela não apanhou da avó quando era pequeno e não pode contar essa experiência. Ela nunca sentiu um cheiro de alguma coisa para poder compartilhar essa experiência e emocionar a pessoa. Ela não teve vivência. Então, assim, ela é muito boa para pesquisa. Se a gente for pesquisar alguma coisa agora, na IA ela dá a resposta muito mais rápido, concorda? Então é isso que ela serve, pelo menos por agora. Eu uso IA, mas de uma maneira para pesquisar, beleza? Quais são as melhores estratégias para um copy? O copy ele já é uma estratégia de venda, né? Querendo ou não, ele é uma habilidade de venda que se adequa a uma estratégia. Na verdade é isso. Então, por exemplo, o lançamento ele é uma estratégia. O perpétuo ele é uma outra estratégia. E o copy se adequa a essas estratégias e produz essas peças para poder fazer a pessoa comprar o produto em cima daquilo que tá fazendo, beleza? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é O Neto Nascimento. Pode falar, né? Não. O Neto Nascimento, tá? Quais passos de pesquisa ou fontes para produtos novos? Existe maneira, sim, de você anunciar um produto novo, tá? Mas não vai dar tempo da gente falar aqui, porque é um pouquinho complexo. A gente tem que falar sobre sofisticação de mercado, tem que falar de níveis de consciência, e são coisas um pouco mais robustas ali dentro do copy. Mas, no geral, quando você quer vender um produto novo, você tem que apresentar ele de uma maneira nova. E às vezes parece besteira falar isso, mas é porque as pessoas não têm essa habilidade. Elas apresentam um produto novo, na maioria das vezes, como se fosse algo normal, igual aos outros. E um produto novo ele tem que ter uma característica diferente. É como, por exemplo, o Pioano ele é um produto novo para quem não conhece, certo? Então eu tenho que comunicar para aquelas pessoas do Pioano, ou La Casa, vamos falar do La Casa. O La Casa ele é um produto novo, ele é um evento que eu tenho que convencer as pessoas a vir para o evento do La Casa. Então eu tenho que fazer promessas, eu tenho que contar história, eu tenho que trazer argumentos inteligentes que fazem sentido para a pessoa participar do La Casa. Porque a pessoa está dedicando tempo ali para aprender, para se desenvolver. Então eu tenho que trazer motivos para aquela pessoa participar disso. Se eu falo com alguém que já conhece o La Casa, a comunicação é X. Se eu falo com alguém que não conhece o La Casa, a comunicação é Y. Então você vai ter essa diferença de comunicar com públicos diferentes. Beleza? Se tiver respondido, tamo junto até depois do fim. Vamos lá. Não tem slide aqui agora. Cara, é muita pergunta, né? Meu maior problema é achar o público ideal. Alguma dica? Tenho. A dica é o seguinte. O seu produto, normalmente, ele já vai dar resquícios de quem é o público ideal. Estava dando um exemplo aqui do emagrecimento, né? Vamos falar do mercado de saúde como um todo. Vou te dar esse exemplo, vai ficar muito fácil para você entender. Existem produtos dentro do mercado de saúde que são produtos que trazem benefício de emagrecer, de ficar mais bonito. Mas um produto que traz um benefício, por exemplo, de ficar mais bonito, de ficar com o corpo sarado, não interessa geralmente um povo mais velho. Então pensa que quem é que quer ficar sarado? Quem quer ficar com um corpo bonito? Geralmente, se não for por saúde, são jovens, certo? Entre 18 e 25 anos, entre 18 e 30 anos, vamos colocar. Então ali, esses jovens têm maior interesse em ficar com o corpo bonito, para ir nas praias, para ir mostrar o corpo, ou para se sentir bem, também pode ser. Mas eu estou trazendo esse exemplo para você entender. Aí, no mesmo nicho de saúde, a gente tem os produtos que ajudam a pessoa a, sei lá, controlar a diabetes, ou produtos que ajudam a pessoa a diminuir o nível de colesterol dela. Esses produtos são para pessoas mais velhas. Quem é o público ideal? É o público que vai comprar.
O público ideal é o público que compra. E geralmente quem vai comprar produtos que tem a ver com saúde são pessoas mais velhas. E por que você está falando isso? Porque em pesquisa a gente consegue enxergar que quem se interessa mais por saúde são as pessoas mais velhas. O jovem ele é meio desleixado, ele é um pouco mais desleixado do que a pessoa mais velha com relação à saúde. Então, você percebe que dentro de um mesmo guarda-chuva de nicho, o mercado de fitness, o mercado de saúde, a gente tem dois públicos diferentes. Qual é o público ideal do meu produto? O seu produto vai dizer qual é o público ideal, né? Quem vai se interessar. Obviamente, a gente já tem alguns produtos que conseguem atingir todo mundo. Por exemplo, a Havaianas, o chinelo Havaianas, até o slogan deles é todo mundo usa, né? Então é para pessoas mais velhas, é para pessoas mais novas, é para criança, é para jovem adulto, é para todas as faixas etárias. Mas não começou assim, ele começou de uma maneira diferente. Se você começar a pesquisar as propagandas de antigamente da Havaianas, você vai ver que ele tinha um público-alvo, um público ideal específico. Beleza? Quais livros para estudar copy? Eu vou falar dentro do treinamento. Aqui eu não vou falar não. Beleza? Vamos lá. Vou responder mais 2 perguntas para a gente finalizar, tá? Sou de Portugal. Posso trabalhar para marcas do Brasil? Pode. Qualquer lugar do mundo você consegue trabalhar para empresas dentro ou fora do país que você está. Beleza? Você vai ensinar copy passo a passo, mas é claro, não hoje, porque não vai dar tempo, mas eu vou ensinar sim. Beleza? Perturba o Pablo lá nos comentários. Fala, Pablo, quero que o Neto ensine o passo a passo da copy. Aí a gente ensina. Mas eu vou ensinar sim. Esse treinamento vai ficar disponível, Vini? Vai? Só para quem está dentro da área de membros, tá? Se você ainda não está dentro da área de membros, você tem que estar. Então, vai colocar o QR Code? Ah, tá. Vai ter aí no QR Code, aí já tá o QR Code aí, para você, ó. lacasadigital.com.br/prática. Então, se você ainda não entrou, faça o cadastro, é gratuito. Você lá dentro da área de membros da XGrow, você vai estar recebendo essa aula, vai ficar só lá. Então, se você ainda não está dentro, cai para dentro. Foi?